Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? 30% da população brasileira é analfabeto funcional. E se eu te falar que isso é um dado bem pior do que você realmente imagina que seria? Vamos detalhar sobre isso e como que isso pode ser bom para você. Tem lado positivo? Dependendo do seu ângulo de vista, sim, tem um lado positivo. Então vem comigo. Mas antes eu vou falar sobre o lado negativo, tá? Detalhe, dá um like aí, porque esse tipo de vídeo eu sei que não vai alcançar tanta gente. Toda vez que você dá um like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Analfabetismo funcional. Se você olha com uma visão de coletivo, uma visão de Brasil, uma visão de querer melhorar o país, você simplesmente olha para esses dados e você fica chocado. Você perde a esperança no próprio país. Você simplesmente olha e fala assim, é por isso que o Brasil nunca, mas nunca vai ser o país do futuro que antes vendiam para você. O Brasil nunca vai ser. Porque enquanto um país mantém 30% da população com analfabetos funcionais, não tem como o Brasil desenvolver. Não tem como o Brasil chegar e ter ponta de tecnologia. Alcançar justamente a fronteira tecnológica e começar a disputar com Taiwan, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Não tem como um país fazer isso. Até mesmo que a gente está vivendo uma série de desindustrialização no país desde 1990, né? Então, assim, se você é uma pessoa que olha para o país e quer que o país seja bom, quer que o país melhore, você olha para isso e não tem como você olhar isso para um lado positivo. Tá? Eu estou falando dos patriotas mesmo, pessoa que é nacionalista mesmo, aquela pessoa que gosta do seu país. Não estou falando do patriota que bate continência para a bandeira de outro país, não. Não estou falando de patriota que vai para outro país e tenta fazer golpe de Estado em outro país, não. Fazer golpe de Estado aqui no nosso país, articulando em outro país, não. Eu estou falando daquele patriota que vai tentar fazer o exército de outro país invadir o nosso país, não. Isso não é patriota, não. Isso é gente querendo tirar vantagem para eles mesmos, tá? Patriota é aquela pessoa que olha para o seu país e quer que ele melhore. Aquela pessoa que olha e quer que o Brasil melhore para todos e não para uma pequena parcela. Porque sim, o Brasil ele é maravilhoso. O Brasil ele é lindo. Para quê? Para 10% da população brasileira. Para 10% ele é lindo, ele é maravilhoso. Agora para o resto 90%, e você está incluído também, é uma merda. Que você fica indignado, que as coisas não mudam. Que entra governo, sai governo, as coisas não mudam. Não importa o tipo de governo. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o que eu vou falar que muitas pessoas vão achar ruim, quem manda no país não é o presidente. Não é. Você pode tirar o presidente atual, colocar um outro presidente que pensa diferente, vai melhorar ou piorar para você. Mas a estrutura do país vai continuar a mesma merda que é desde 1500, tá? Porque desde 1500 as mesmas pessoas governam o país e fodem, colocam no seu rabo um toloscão desse tamanho e você ainda fica feliz idolatrando eles. Porque foi isso que foi te ensinado, tá bom? E aí a gente consegue justificar e entender, eu vi na internet quando essa notícia saiu, as pessoas falarem, é por isso que justifica os petistas, 30%, é por isso que justifica tantos petistas. É por isso que justifica tantos bolsonaristas. E as pessoas que falam isso simplesmente já estão dentro do analfabetismo funcional. Pronto, a verdade é essa. Quem fala isso não tem uma noção de uma crítica em cima daquele assunto. Porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto é para revoltar tanto gente de esquerda, quanto gente de direita, quanto gente de centro. É para revoltar todo mundo. Porque um país que se preze e mantém 30% da população analfabeta, você tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem. Em vez de se unir e fazer pressão para que não aconteça as merdas e falta de dinheiro, educação pública, desmonte de várias políticas que aumentem o incentivo à educação, não, vamos continuar dividido e foda-se pro Brasil. Porque no final é isso que vai acontecer. Enquanto aquele político que você idolatra fica lá milionário, ganhando dinheiro pra caralho, você vai estar tomando a bunda. E você vai estar feliz. Porque o seu ídolo, o seu mito, vai estar como? Cada vez mais rico. Então, olha para você. Olha para o país como um todo. Beleza? Esse é o ponto negativo. Vamos entrar aqui no ponto negativo, no ponto positivo. Como que isso pode ser bom para você? Porque assim, a gente está num país que vai foder a gente. Então a gente tem que pensar também como que a gente pode tirar isso de proveito, né? Já que a gente não tem poder
ou pelo menos a gente é tão separado, tão dividido, a população brasileira pensa só em si. E aí vem essa questão da vantagem, justamente é quando você pensa egoísta e pensa só em si. Por isso que eu vou falar da vantagem aqui, tá? Quando vem isso, e a gente tá na nossa cultura, da gente pensar só em nós mesmos, então tem vantagem, né? Vamos lá. Mas antes de eu falar, vamos analisar o gráfico aqui, ó. Para mim esse aqui é o gráfico mais importante, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui do ladinho aqui é justamente que é o IFAM 2024, que é onde foi feito esse estudo. Tem muita gente que só lê o título do artigo, da notícia, nem foi ver o estudo, nem foi ver nada e já foi postando que acha que lindo, né? Porque as pessoas não leem mais notícia, não leem mais artigo, não leem mais porra nenhuma. Só fica no raso, só fica no texto. Olha o analfabetismo funcional aí, gente! Então tá bom. Lá fui eu, Feliz Serelé Fogoso, ver a notícia. Aí aqui, isso aqui é como eles falam? É negócio de apresentação. Ah, você vai fazer uma apresentação? Eles já disponibilizam esses PDFs aqui de apresentação para você. Isso você baixa de graça, se você quiser, no site do IFAM. O site chama, tá até aqui, ó, analfabetismofuncional.org.br, tá? Coloque analfabetismofuncional.org.br. Você consegue ver isso aqui, você consegue ter acesso ao estudo, você consegue ver esse negócio aqui de que eu tô falando da apresentação gráfica para você. E aqui ele explica aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Eu consigo escrever aqui. Deixa eu escrever aqui. Consegue dividir aqui, ó, analfabetismo rudimentar, elementar, intermediário, e depois ele junta o rudimentar com o analfabetismo com o analfabetismo funcional. Eu considero isso um erro, porque se a pessoa é analfabeta, ela não é analfabeta funcional, ela é analfabeta. Mas aí junta aqui, coloca o elementar com o analfabetismo elementar e junta também o intermediário e proficiente como o analfabetismo consolidado. Ok, esse daqui eu considero em partes, a gente vai ver, tá? Sim, eu vou dar minha opinião, mesmo não sendo um estudioso em cima dessa área aqui. E vamos lá. Quando você olha para esse gráfico aqui, que é para mim, como eu falei, o mais importante, que é o analfabetismo e escolaridade, e você percebe analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Aí você já começa a entender que esse gráfico não é para qualquer um. Você já descarta aqui o analfabetismo, já descarta o analfabetismo rudimentar, e você deixa aqui mais ou menos o elementar. Por quê? Porque tem palavras aqui que a pessoa não vai conseguir compreender por falta de conhecimento e contato com aquela palavra, com o proficiente. Ah, mas todo mundo conhece. Não, não é todo mundo que conhece. Não é todo mundo. Esse elementar aqui, ele deixa dúvidas. O que seria uma educação elementar? E aí, no estudo, ele mostra e ele fala. Vamos ler, tá? Eu estou lendo aqui na tela do meu computador o que seria cada coisa aqui. Vamos começar do básico. Analfabeto. Analfabeto é aquele que não sabe ler nem escrever. Não sabe interpretar, não sabe fazer conta nenhuma. Tá? Ele é isso. Ele consegue interpretar o que está sendo dito porque é a língua falada ali. Mas pegar um texto e interpretar aquele texto, ele não consegue. Não consegue colocar os símbolos, as letrinhas e conseguir formar. Isso é básico, né? E o rudimentar? Rudimentar é aquele que consegue ler e interpretar informações muito básicas. Tipo uma frase. É isso. É aquela pessoa que consegue até pegar ali no celular um formulário que ela tem que preencher, mas ela não consegue entender o que está escrito naquele formulário. Não consegue. E ela precisa pedir ajuda para o filho, para o irmão, para o neto, o que for. Não consegue entender. Ah, mas é porque a pessoa é idosa muitas vezes. Não. Tem muito idoso que consegue entender sim. Não é porque a pessoa é idosa. A pessoa idosa pode não ter condição de mexer no celular, mas preencher o formulário que está no celular, ela conseguiria responder aquelas informações. Então, o rudimentar é isso. É aquela pessoa que não consegue interpretar um gráfico adequadamente. Por exemplo, o rudimentar não conseguiria interpretar esse gráfico aqui. Não conseguiria. Esse gráfico aqui é um pouco mais complexo, sim, tá? E aí você vê, o estudo não é feito para todo mundo interpretar. Não é pelo próprio linguagem que é utilizada, é uma linguagem mais técnica. É um modo mais técnico de você conseguir interpretar. Então, o rudimentar não consegue interpretar esse tipo de coisa. O elementar consegue? Em partes. O que é esse
elementar. O que é o analfabetismo elementar? É aquela pessoa que consegue pegar um texto médio e consegue entender. Texto médio, tipo um texto de 30 linhas. Texto de Enem, por exemplo. Está lá escrito, texto de Enem, a pessoa consegue interpretar aquele texto. Mas essa pessoa elementar, com educação elementar, ela não consegue ver os subtextos daquele texto. Para essa pessoa elementar, o texto ele tem que estar claro. O que o texto está querendo dizer tem que estar ali. Se tiver um subtexto, para ela já vai ter certa dificuldade de conseguir interpretação em cima daquele texto. Um gráfico mais complexo, e eu considero esse gráfico aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, um gráfico sim um pouco mais complexo, essa pessoa não teria condição de interpretar adequadamente esse gráfico. E aí ela conseguiria interpretar um gráfico mais simples assim, ó. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Aqui é quando a pessoa justamente junta o analfabetismo funcional, elementar e o consolidado. Então, para ela consegue interpretar isso daqui. Aqui é um pouco mais complexo. Vai ser todo mundo do elementar? Não, porque a gente tem que entender também que tem níveis dentro de cada um desses elementos. Tá? Vai ter o nível elementar que consegue interpretar algo mais complexo e nível elementar que não consegue interpretar algo tão complexo assim. Então, entenda também que dentro dos parâmetros existem níveis de cada coisa. O elementar, então, ele não consegue interpretar um texto mais complexo, interpreta um texto básico, médio ali, um texto que vai até 30 linhas, passou disso para ele já fica mais difícil, ele não consegue entender os subtextos e ele tem uma dificuldade muito grande também de ter um pensamento crítico em cima daquele texto. De olhar, por exemplo, eu te dou 2 textos e você consegue fazer uma referência, uma ligação entre os 2 textos. Essa pessoa com essa educação elementar tem uma certa dificuldade em relação a isso. E aí, eu que estou estudando para o Enem, tem muita questão de português que fala o texto 1 infere-se no texto 2 e não sei o quê. E eu vou admitir, tem certas perguntas, certas palavras no próprio Enem que ele já arranca fora a pessoa elementar. Já tira fora. Infere-se. O que é infere-se? Você fala, porra, não sei. E às vezes eu não sabia. Até pouco tempo atrás eu não sabia. Eu vi a questão ali, eu falei, que porra de palavra é essa? Por quê? Porque certas palavras fogem daquele português coloquial. Não coloquial não, daquele português falado pelas pessoas. É coloquial mesmo? Aí tá vendo? Eu esqueço qual que é. Tem o padrão, né? O português padrão, o português a forma padrão de falar, e tem o português do povão, que é o português que todo mundo fala ao longo da vida. Então tem certas palavras que fogem desse português que as pessoas falam e simplesmente você vai ler aquela pergunta e fala, que porcaria de palavra que é essa? O que isso quer dizer? Então você começa a entender e compreender essas palavras à medida que você vai lendo, estudando e aprendendo, certo? O português ele é difícil, ele é considerado uma das línguas mais difíceis do mundo para aprender. Então assim, você tem que aprender, você tem que ler. Você tem que ler. Se você quiser melhorar seu nível de conhecimento, de aperfeiçoamento, assassinei o português. Foda-se, assassinei o português, foda-se, tá? Se você quiser melhorar isso, você vai ter que dedicar tempo em leitura, em aprendizado, em aprendizagem, em pegar um texto mais complexo, sim. E eu falo que até pouco tempo atrás eu estava aqui, ó, no elementar. Igual eu falei, né? Tinha palavras do Enem que eu não conseguia compreender, perguntas que eu não conseguiria compreender. E eu estava aqui. Até o dia que eu comecei a mudar a minha vida foi, já falei essa história várias vezes, quando eu resolvi estudar por conta própria. Eu saí, sim, de uma educação, vamos dizer, média. Eu estudei em escola particular, então era uma educação média. Mas eu não me via inteligente, porque sentou minha recuperação, não conseguia entender a maioria dos textos que eu lia. E no dia que eu falei assim, vou ler por mim, vou aprender por mim, aí eu comecei a ler, a entender. E aí tinha textos que eram mais complexos, que eu não conseguia ler, que eu cansava com muita facilidade. E eu tinha que ler 2, 3 vezes para conseguir entender aquele texto. Hoje, já diminui essa frequência. Sim, ainda tem textos que eu preciso ler várias vezes. Porque eu não considero também o meu alfabetismo proficiente. Eu não considero isso. Tá? Eu considero que eu estou aqui no intermediário. Eu considero. E não estou sendo modesto, estou sendo realista. Estou sendo realista, tá? Em relação a isso. Tem texto que eu não entendo.
tem texto que eu não entendo, tem questões de matemática que eu não entendo, tem gráficos que são muito, mas muito complexos que eu não entendo, que eu preciso de um certo esforço para entender em cima daquele gráfico. Eu preciso disso. E eu admito, admitir a fraqueza não é um sinal de fraqueza, é um sinal mais de força, porque eu sei as minhas falhas e eu sei o que eu tenho que melhorar. E é por isso que eu estudo constantemente. Porque um dia na minha vida eu quero chegar num grau de proficiência, de leitura, de aprendizagem, de conseguir interpretar o que é dito, o que é falado. Beleza? O que agora vamos lá para o intermediário? Aquela pessoa intermediária, ela consegue entender um texto mais complexo. Ela consegue fazer críticas, ela consegue ver o subtexto do que está sendo dito, e esse subtexto é o clássico da leitura do português, né? Quando você vê uma aula de português e o professor fala, mas isso aqui não está no texto, e o professor fala, está no subtexto. Ele olha para você e você fala assim, carai, que subtexto é esse? Eu não consigo ver. Se você não tem a capacidade de ver o subtexto, é porque a sua leitura está aqui ainda, no elementar. Está aqui, ó. Se você tem a capacidade de ler um texto e ver o subtexto daquele texto, sua leitura já está no intermediário. Então, o intermediário é isso. É quando você vê um texto ali e você consegue tirar fatores, informações, através daquilo que você viveu, daquilo que você já recebeu de informação, mesmo estando naquele texto. Vou dar um exemplo aqui. Não de um texto, mas de uma visão. Eu estava recentemente vendo um stand-up e no palco estava lá o comediante e uma mulher. Uma mulher estava com 32 anos de idade e ela estava vestida igual uma senhora. Cabelinho fechadinho assim, todo puxado para trás. Roupa de senhora, e quando eu falo senhora é 60 anos de idade, cabelinho de 60 anos de idade, roupa de 60 anos de idade, o estilo dela era de senhora. E quando ela falou assim, tem 32 anos de idade, eu dei um choque. Na hora eu falei assim, por que ela tá com isso? Como que ela tá vestida? Porque você pensa numa pessoa, uma mulher de 32 anos de idade, ela não vai estar vestida igual uma senhora. Não vai estar vestida igual uma senhora. Você fala, como que ela tá vestida isso? E não era no interior, era numa grande cidade. Então, no interior a gente tende a entender, não, ela mora no interior, então esse estilo de roupa, olha o subtexto, ela não precisa falar, mas aí você entende o justificativo daquele tipo de roupa. Mas ela estava na grande cidade. E eu olhando assim, aí conversa vem dos dois, aí ele solta uma piada e ela fala, não, meu marido morreu. Aí fica aquele climão, num show de stand-up, de comédia, e ela vai explicar, eu estou com ele desde os meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 32, tem 10 meses que ele morreu. Aí quando ela fala isso, todo o subtexto já começa a vir. Ah, ela está vestindo isso porque ela também está no período de luto, 10 meses ainda é um período de luto. Ela viveu a vida inteira, basicamente, com uma pessoa só. Então ela foi dona de casa, foi senhora de casa durante a vida inteira toda. Ah, Matheus, mas você está sendo preconceituoso, ela pode trabalhar e tal. Ela pode trabalhar, mas a gente sabe que é a mulher que faz mais serviço de casa do que o homem. Então, ela tende a não cuidar tanto da aparência, porque já está casada ali há 17 anos. Não está preocupada com a sua aparência. Então, toda vestimenta e toda a roupa dela, todo o estilo dela que ela estava usando, é um subtexto que não é falado na sua cara, mas você consegue interpretar através de uma informação que é julgada. Então, olha, o subtexto joga uma informação simples e você consegue perceber várias coisas por trás daquela informação simples que ela falou. Eu fui casado com essa pessoa há 17 anos e ele morreu. Eu estou casado com ele, fui casado com ele desde os meus 15. Então, você já percebe tudo ali através de uma informação bem simples que ela deu. Isso é uma educação intermediária. O que me ajudou muito em relação a isso foi o teatro. Porque no teatro, quando você começa a fazer teatro e você tem uma peça e tem um personagem para você fazer, você não fica só na superfície. Porque aquele ator que você olha e você fala assim, tá faltando alguma coisa. Quando você vai numa peça de teatro, vai ver uma série, alguma coisa assim, daquelas, geralmente, série mais baixa, né, com orçamento mais baixo, você olha e fala, tá faltando alguma coisa. Tá ali o cara falando um texto, a pessoa falando um texto legal, tá fazendo todo o script de movimentação que o diretor scriptou para a pessoa fazer e tal. Você fala, tá faltando liga. Por quê? Porque aquela pessoa não teve a capacidade de criar um background daquele personagem. Porque a maioria dos textos que você recebe quando você faz um teatro, quando você vai fazer uma série, um filme, alguma coisa assim, não tem um background do personagem. Não existe isso. Então você precisa criar aquele background para dar sustância naquele personagem que você está fazendo. Para que as movimentações, as informações que você for falar,
as ações do seu personagem tenha algo a mais por baixo. Quando eu estou aqui falando alguma coisa, tem um background todo de Mateus lá atrás. De tudo que eu conheci, tudo que eu vivi. Eu não sou um robô. Porque se eu fosse um robô, eu estaria falando algo assim, e estaria explicando para vocês assim, e simplesmente vocês iriam virar e falar assim, mas o que esse cara está fazendo? Porra nenhuma, esse não sou eu. Tá? Eu sou uma pessoa que me expressa mais, então eu tenho esse movimento de mão aqui maior, eu tenho esse movimento de corpo aqui maior, por conta de tudo aquilo que eu já vivi. Então tem motivos, a minha vivência fez isso acontecer. Então o teatro me fez muito bem em relação a isso, e aí vem aqueles, a gente pode falar assim, analfabetos funcionais, que falam que a arte não tem motivo. Realmente, para você que não consegue compreender a arte, não tem motivo. Então você já coloca aí na cabeça, quando você vê alguém que fala mal da arte, fala mal do teatro, fala que não tem função nenhuma, é um analfabeto funcional. Não consegue compreender profundamente o quão bom algo é. Porque não é porque você não gosta que aquilo ali não tem utilidade, tá? Aquilo ali tem utilidade, você consegue perceber sim a utilidade de tudo aquilo que está no mundo, principalmente da arte, beleza? E eu vou defender a arte o resto da minha vida, porque ela me formou aquilo que eu sou hoje, tá? Então, o teatro me possibilitou a fazer justamente essa interpretação, esse conhecimento desse subtexto que eu antes tinha falado. E olha, visão, tá? Subtexto através da visão e do que é falado. Através do texto, a gente vai entrar nessa discussão, no texto é mais fácil, eu considero, porque o texto você está ativamente lendo um texto. Você ver e ouvir algo, você não está ativamente, você está passivamente recebendo. Logo, é mais difícil você conseguir ver você conseguir perceber esse subtexto na fala de alguém. Eu vou dar algumas falas aqui e vocês vão perceber como que isso está tão presente. E o proficiente, Mateus? Proficiente é aquela pessoa que chegou no ponto máximo. Ela consegue interpretar todo tipo de texto com bastante crítica, consegue interpretar vários tipos de figura de linguagem, todos os tipos de figura de linguagem que está naquele texto. Ela tem um subtexto absurdo. Ela consegue, quando ler um texto, ela consegue perceber e fazer ligações com outros textos que ela já leu. Então ela consegue formar em sua mente um certo tipo de informação muito mais abrangente do que justamente o intermediário. Além disso, a pessoa proficiente, ela consegue simplesmente, quando você dá uma informação para ela e pede, faça um texto, ela faz um texto muito mais profundo do que as outras pessoas. Essa pessoa intermediária, proficiente, ela não iria chegar e falar assim, me fala o que te prejudica, o que te deixa triste no mundo. Ela jamais iria falar sem a desigualdade no mundo. Jamais. Ela iria entrar numa profundidade absurda, que para algumas pessoas é até chato. Parece até tipo, não, ela tá querendo aparecer, né? Mas não, é a pessoa que entende a profundidade das coisas, entende o quão difícil é e consegue adentrar muito mais profundamente em um tema do que as outras pessoas. Mais um ponto aqui, tá? Tem muitas coisas, igual eu falei aqui do teatro, do subtexto, que não entenda você, assim, mas eu não iria perceber isso, então eu não tenho educação intermediária. Não, eu consigo perceber isso por conta da minha vida passada, da minha história passada. Eu vim do teatro e eu precisava naquela época ter essa percepção para conseguir ver e criar histórias por trás dos personagens que eu interpretava. Então, para mim, né, fica muito mais fácil fazer isso. Beleza? Então, assim, vai ter coisas, dá um exemplo, se me colocarem numa indústria química e aí tem um texto lá para eu ler, eu não vou entender. Eu não vou ter um subtexto em cima daquela indústria química, porque simplesmente não é minha área de atuação, entende? Dentro da sua, que eu quero falar, dentro da sua área de atuação, você tem uma capacidade de interpretação de texto, de profundidade em cima daquilo, então você já tem sim uma educação intermediária, tá? Pelo menos intermediária aqui. E agora, vamos interpretar esse gráfico aqui, depois que eu já expliquei tudo isso daqui? Vamos lá.
E olha como que o buraco é muito mais embaixo. Sem educação nenhuma, a pessoa chega aqui, ó, a 97% de analfabetismo funcional. Porque o analfabetismo funcional é a junção do rudimentar e do analfabeto. Então, sem educação, a pessoa não foi para a escola, tem quase 100% dos brasileiros analfabetos funcionais. Normal, né? Básico, simples. Pô, se você não foi educado, não tem como você aprender a interpretar um texto, a ler alguma coisa. Então, ok. Isso aqui vamos dizer, ok. Beleza, é algo que a gente já espera. Mas agora as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Ensino fundamental dos anos iniciais. Do primeiro ao, vamos dizer, quinto ano. Do primeiro ao quinto ano. Antes era quarta série, né? Do primeiro ao quinto ano. Por quê? Primeiro ano você já começa a ter uma alfabetização. Então a gente releva aqui até a questão do analfabetismo e do analfabetismo rudimentar em relação ao primeiro ano. Porque a pessoa está começando a aprender a formar as palavras, a conseguir interpretar um texto e tal. Mas isso permanecer na quinta série é complicado, velho. No quinto ano, né? Na minha época era quinta série. No quinto ano é complicado. Porque você pensa, a pessoa ela é analfabeta ainda no quinto ano. Ela não consegue ler um texto. Ela não consegue interpretar um gráfico. No quinto ano, isso não deveria ser permitido disso acontecer. Na minha concepção, esse gráfico aqui deveria ser menor. Porque sim, a gente considera o primeiro ano, mas deveria ser menor do que isso. Você entende esse analfabetismo rudimentar? Entendo esse analfabetismo rudimentar. Por quê? São pessoas que estão tendo contato inicial com o texto agora. Deveria ser menor? Sim, deveria ser menor. Principalmente, como eu falei, no quinto ano. Porque no quinto ano a gente já espera que a pessoa tenha a condição de ler um texto médio, interpretar um texto médio. Conseguir perceber, não o subtexto que está ali embaixo, mas conseguir interpretar e entender aquele texto que está sendo colocado. Isso é chocante. Quando você olha que a soma disso daqui dá 78%. 78% da população com esse nível de escolaridade não consegue interpretar um texto médio, velho. Não consegue fazer isso. Só fica no texto básico. E as coisas vão piorando cada vez mais. Agora, últimos anos, vamos pegar ali sexto ano até o nono ano. Até o nono ano tem analfabetos, 6% das pessoas não conseguem ler, não conseguem fazer uma conta, não conseguem interpretar um gráfico. Isso estando no sexto ano, deveria ser inadmissível isso acontecer. E ainda tem 73% que não consegue ler um texto médio, fica só no básico. Se a gente soma isso daqui, velho, eu acho que tem aqui os negócios, os gráficos aqui, ó. Ah, não, isso aqui tá por ano, aparentemente por ano, é. Você consegue entender? Não, se isso aqui tá... Finais, 43%, é isso mesmo? Confirma. 43% das pessoas, elas continuam com analfabetismo funcional estando até o nono ano. Aí você vai para o ensino médio. Primeiro até o terceiro ano do ensino médio. O que você espera? Que não existe mais analfabetos, que não existe mais analfabetos rudimentares, ou seja, não existe mais analfabetismo funcional. Você espera pelo menos um elementar ali, né, de leitura média. E, de preferência, já uma interpretação mais profunda, a percepção do subtexto das coisas. Uma interpretação mais crítica, tanto daquilo que é lido, quanto daquilo que é falado. E quando você olha, ainda tem 17% de analfabetos funcionais no ensino médio. 45% interpreta ali textos médios. Aí você soma isso daqui, 17 com 45% dá 52% de pessoas que, na minha concepção, não deveria estar aqui mais. Aqui deveria ser... Oh, caramba, o que é isso aqui? Oh!
deveria ser pelo menos sumir com esses 17. Isso aqui deveria estar aqui, na minha concepção, uns 20%, porque sempre vai ter uns com mais dificuldade. E isso aqui, ó, crescer drasticamente, mas principalmente essa parte aqui. Mas aí, só isso? Não, aí é que a coisa complica. Que eu considero o pior de tudo. Vamos assassinar o português de novo? O mais pior de todos. Ensino superior. O que você espera do ensino superior? O que você espera? Não vai ter analfabetos, não vai ter analfabeto funcional, não vai ter nem sequer pessoas alfabetizadas em nível elementar. É isso que você espera. Porque você espera do ensino superior um embate técnico muito forte. Uma leitura, uma necessidade de leitura técnica muito grande ali em cima daquilo ali. Mas é isso que acontece? E aí quando você vai ver aqui no gráfico, não é. Você percebe que ainda tem 1 mais 17, 12% de analfabetos funcionais em nível superior. E aqui a pessoa finalizou em nível superior. Analfabetos funcionais em nível superior. A pessoa entrou na faculdade. Vamos lá, meus queridos. A pessoa entrou na faculdade. A pessoa forma na faculdade e continua analfabeto funcional. Que faculdade é essa? Não me surpreende. Por quê? Essa quantidade de faculdade que explodiu no Brasil, de um tempo para cá, cobrando mensalidade de R$100. Comprando EAD. Essas bandas de faculdade que aparecem ali, que falam, não, você não precisa fazer o TCC, não. Basta você fazer uma matéria pra gente, que a gente passa você. Tem isso. Porque no momento que você tem que fazer o TCC, meu filho, você tem que estudar pra caceta. Você tem que aprender, você tem que ler muito artigo. E aí, ao fazer o TCC, naturalmente o seu nível de conhecimento, de alfabetização, vai mais pra cá. Porque se você não conseguir interpretar um artigo científico, você está lascado. E artigo científico são leituras mais difíceis, tá? Você precisa interpretar, você precisa ler com mais atenção. E aí vem uma faculdade e fala, não, você simplesmente basta fazer um cursinho aqui, uma matéria a mais, que você passa. Aí tem o nível elementar. Só um minuto. Voltando aqui, né? Tocaram minha campainha de vila bebê. Onde que eu estava? No ensino superior, né? O que é triste de você ver em relação ao ensino superior é que vai ter gente que vai formar, que vai exercer um trabalho seria qualificado, mas mesmo assim serão pessoas que irão ter 39% que não vai conseguir interpretar um texto adequado, que não vai conseguir até mesmo ensinar as pessoas. Porque aqui você entende também como professores. Pessoas que entram na faculdade, formam como professor, formam como licenciatura, vai dar aula numa escola. E como que essa pessoa vai entender? Vai ensinar o aluno se ela mesma tem uma deficiência na sua própria educação? Tá vendo que o buraco é mais embaixo? Tá conseguindo compreender o buraco mais embaixo que eu tô falando? São pessoas que mesmo com ensino superior, elas não conseguem entender o subtexto do que está sendo escrito e principalmente do que está sendo falado. E aí quando a gente pega o final, que é o total, né? A gente vê que apenas 10% da população brasileira tem uma educação proficiente, que é aquela melhor educação, aquela melhor alfabetismo, que consegue pegar um texto e interpretar o texto inteiro, que consegue fazer críticas em cima do texto, em cima daquilo que é falado. Isso é triste. Isso é muito triste, porque aí você consegue entender certas justificativas. Que é o quê? Chega um político e fala, por exemplo, que... Vou pegar uma frase que eu gosto. De um político de direita, tá no podcast, e ele fala o seguinte: não, se o brasileiro fosse inteligente, ele votava na esquerda. Aí você fala, quê? Um político de direita fala se o brasileiro fosse inteligente, votava na esquerda. Se eu votasse na direita, eu olhasse para ele e ouvisse ele falando isso, eu iria falar assim, peraí, você está me chamando de burro na cara dura?
Porque esse é o subtexto. Esse é o subtexto. Mas as pessoas não conseguem interpretar esse subtexto. E ele continua sendo eleito, reeleito, e vai continuar sendo, porque as pessoas não conseguem interpretar as próprias falas dos representantes delas. Chega um político, um deputado, e vai para fora do Brasil. Fica no aeroporto, e ele fala assim, ó, naquela esteira que passa as malas, não, olha aqui, a esteira tá aqui e a porta tá ali, do lado, assim, como se fosse realmente minha parede aqui e a distância da parede. Aí ele fala assim, você acha que isso poderia ser possível no Brasil? É isso que ele fala. Aí você vai entender o subtexto, ele está chamando todo brasileiro de ladrão. É isso que ele está falando. Mas as pessoas conseguem interpretar isso? Não. É o subtexto, é mais complexo, ainda mais falado, é muito mais complexo. Quando chega um político e fala, não, rolou um clima com meninas de 16 anos. Rolou um clima? Com meninas de 16 anos. O que é o subtexto disso? Ou nem subtexto precisa, porque está escarado na sua cara. E foda-se. O importante é o foda-se. Pra isso. E aí, tô dando alguns exemplos aqui. Você consegue perceber que a classe política continua sendo a mesma. Porque as pessoas não estão conseguindo interpretar o que os próprios políticos, os próprios representantes estão falando. As pessoas não conseguem interpretar o que as pessoas na política votam. Porque não tem condição de interpretar. Porque falta para elas uma educação, um letramento mais aprofundado em cima daquilo. Um presidenciável, agora ano que vem vai ser ano de eleição para presidente, ele fala o seguinte, isso, entrevista dele, pesquisa aí que você vai ver. Não, a gente tem uma cartilha certa, aquilo que a gente tem que fazer é desindexar a aposentadoria do salário mínimo. Ele utiliza o desindexar, que é uma palavra difícil, uma palavra que foge da linguagem popular. A pessoa não entende o que é isso e vai votar nele. E aí, quando a aposentadoria for desindexada do salário mínimo, ela vai chorar. Mas, Matheus, o que é desindexar? Hoje em dia, o salário mínimo, ele aumenta conforme eu aumento o salário mínimo. Se eu dou um aumento do salário mínimo de 5%, a aposentadoria aumenta também 5%. O desindexar é justamente, eu vou dar um aumento no salário mínimo de 5% e a aposentadoria eu não vou dar nada. Eu vou simplesmente deixar ele aqui. Aí eu te pergunto, você aí que está quase aposentando ou que conhece algum aposentado, consegue bancar a sua vida tranquilamente com sua aposentadoria? Imagina se você receber menos ainda. Imagina se você vê o salário mínimo aumentar, mas a sua aposentadoria continuar aqui embaixo. É isso, gente. É conseguir interpretar e ver e ouvir o que está sendo dito, com detalhes e aprofundamento. E aí vem, por que não há uma melhoria na educação no Brasil? Porque essa educação é um projeto de Estado. Entra governo, sai governo, mas é um projeto de Estado. Manter a população com uma educação, um letramento baixo. Porque se você... E a gente vai entrar aqui em vários pontos interessantes que eu acho que vira corte. Se você conhece e consegue interpretar um texto mais profundo, você não é enganado tão facilmente. Vamos lá. Olha, o que é também interessante da gente ver é que à medida que vai aumentando o nível de educação que você vai tendo, você vai diminuindo o nível de analfabetismo funcional e vai aumentando o nível de alfabetismo assim, mais profundo, certo? Quando você está aqui na faculdade, você forma na faculdade, o que você vai fazer é justamente ter uma capacidade de interpretar o texto mais profundamente e, consequentemente, ser enganado com menos frequência. Ficou famoso um vídeo recentemente não, acho que foi ano passado, de um pastor falando, não coloque o seu filho na faculdade, você tem que colocar ela no templo, porque você vai ver, ao colocar na faculdade, ela vai se desviar e não sei o quê. Por quê? Por que ele está falando isso? Vamos interpretar subitamente, no subtexto que ele está falando isso. O que ele está falando isso é isso aqui, nesse gráfico aqui, que ele já sabia. Que ele já sabe. Se você entra na faculdade, forma na faculdade, o seu nível de crítica é alto. Logo, você deixa de ser enganado tão facilmente por esses pastores que querem só seu dinheiro. Que não querem realmente melhorar a sua vida.
Ele sabe que se você fazer faculdade, você vai sair do templo, não porque você vai deixar de ser religioso, não porque você vai deixar de acreditar nas suas crenças, não, você vai sair do templo porque você vai parar de acreditar nesses pastores de merda que só querem dinheiro. Quando você vê um coach e fala pra você, isso tá famoso, principalmente com aqueles coach mirim, que vai meter um palavrão aqui, com esses coaches mirim, que tá ali na 15 anos de idade e ele vai fazer um curso, te ensinar o quê? A limpar a própria bunda, porque nem isso eles devem saber de verdade. Na boa, velho. Acabou de sair da fralda, nossa, toma o meu curso de como limpar a bunda. Porque, pô, virar coach com 15 anos de idade, que vivência que você tem? Nenhuma. Aí tá lá esses coach mirim e fala, não faça faculdade, você tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque eles copiam essa fala dos outros coaches que são mais velhos, que fala pra você não fazer faculdade. Por quê? Porque esses coaches também sabem que se você fazer faculdade, você vai ter um nível crítico muito maior, logo você vai, ao ouvir um merda falando bosta lá, você vai falar assim, não, pera aí, velho, você tá de sacanagem. Ao ouvir um coach virar pra você e te responder uma pergunta tipo, como acabar com a procrastinação? Ele fala assim, não, é o ladrão da sua alma. Você fala, pô, você não respondeu porra nenhuma, você não sabe como fazer isso e você tá vendendo um curso sobre isso. Quando o coach virar pra você e falar assim, ó, vou destravar pra você aprender inglês, e aí quando ele vai pra fora, ele precisa de um tradutor, você consegue entender, pera aí, ele tá destravando o inglês pra mim e ele mesmo não sabe falar inglês? Você começa a questionar, e ao questionar, você deixa de seguir esses merdas. Eles não querem que você faça faculdade justamente para que você continue sendo enganado facilmente por eles. Para que você continue sendo enganado por político, por coach, por pastor ou por qualquer pessoa que queira ser o líder de alguma coisa. O buraco é muito mais embaixo, não é? Mas o ponto positivo, Matheus, eu vim aqui pelo ponto positivo. Eu quero tirar vantagem disso e já passaram mais de 30 minutos, você não falou do ponto positivo. Não existe concorrência. Não existe concorrência. Se você decidir fazer alguma coisa que demanda um estudo, você não tem concorrência para isso, tá? Quando você olha para isso e vê que na faculdade tem 39% das pessoas com o nível de alfabetismo extremamente básico, não existe concorrência. Se você quer, vou entrar na faculdade, vou fazer um concurso e você dedicar realmente, você passa. Você consegue sim melhorar a sua vida se você dedicar em relação ao estudo. Porque não existe concorrência. De nível médio aqui, ó, vai o que mesmo que eu falei aqui? 52, né? Não. 57, acho que eu fiz errado, né? 62, na verdade, eu fiz a conta errada da última vez. 62% de pessoas que simplesmente não conseguem interpretar um texto mais profundamente. Se você dedicar, você consegue. Você passa, você consegue alcançar o que você deseja. O problema é você conseguir dedicar, né? Então, coloca na sua cabeça, não existe concorrência. Se você dedicar estudo, você vai conseguir o que você quer na sua vida. Porque não existe concorrência. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.